Olá, eu sou o Bruno Guaravera, bem-vindos ao meu canal. Então, continuando, chegamos então ao final do curso, né? Quarto ano, cheio de novidades, né? Anteriormente, no terceiro ano, eu esqueci de mencionar, a gente já tem que pensar em um tema para a pesquisa final da conclusão do nosso curso. Então, esse tem que ter um objetivo geral, um objetivo específico. E assim a gente escrever e ir atrás de referência, buscar textos, tudo que visa para a construção desse trabalho, né, que é o final. Então, o quarto ano é composto pelo sétimo semestre e o oitavo semestre, né? No quarto ano, nós temos poucas matérias para estudar de interação na faculdade. Mas na faculdade, essa matéria que estudamos é a política de informação em ciência da informação. Para suprir essas janelas que estão faltando, a gente supre com disciplinas optativas, ou seja, tem uma relação de matérias optativas onde você vai escolher, né, para trabalhar essas disciplinas e posteriormente, assim, como se fosse o curso normal, como os outros anos. Você vai ter atividade, trabalho, vai ter interação em grupo, provas, é, trabalhos de pesquisa. Então, é a mesma coisa. Mas nessa hora você tem a liberdade de escolher qual matéria você vai querer estudar, menos a que já é pré-programada, que é a Políticas de Informação e Ciências de Informação. Além dessas matérias, é, voltando um pouquinho, as optativas você tem que escolher até 6 créditos. Então, cada matéria tem 2 créditos. Eu escolhi na época arquivos especializados, documentação e o terceiro setor na construção de ONGs, como que é construída essas ONGs, qual é a sua importância. E eu escolhi também restauração de documentos, que posteriormente vai ser... Vou fazer um vídeo sobre as atividades que fizemos, eu já deixei separado. Isso já é o vídeo de uma próxima atividade que nós iremos... Uma atividade não. O próximo vídeo a qual iremos, né? Eu irei demonstrar o que eu fiz durante esse tempo nessa matéria. Então ela vai ficar como a parte, um vídeo à parte. Então, 6 créditos, 3 disciplinas, né? 2, 4, 6. Então, eu preenchi minha lacuna da semana com essas matérias. A política de informação e ciências de informação, nós vamos entender como que as políticas vêm para auxiliar isso na construção do arquivo, como que é estruturado, qual que é a importância. Então, vem como uma parte bem interessante. Juntamente com essas matérias, nós também temos o estágio supervisionado. Então, um dia da semana a gente só vai na faculdade para ter o estágio supervisionado, ou seja, é encontrado um local para nós estagiarmos. No caso do meu grupo, foi feito em uma escola ali na zona oeste. Isso, zona oeste, onde nós trabalhamos a guarda e a conservação de documentos escolares. Parece que foi até um chamado, né? Um arquivista partindo para pedagogia. E assim eu fiz, né? O curso de pedagogia. E então, voltando. Nós fizemos esse trabalho durante o período e também tinha a construção de um trabalho escrito
para demonstrar o que fizemos lá, deixamos um trabalho na escola e eu entregamos para a professora, que também no caso era minha orientadora. Eu tive duas orientadoras, uma na primeira fase e a orientadora final na segunda fase. Depois disso, também nós construímos o nosso famoso trabalho de conclusão de curso, que é o tão temido TCC. Aqui está o meu. Como é meu, esse aqui é meu filho. 60 páginas escritas por mim. Ó. O maior orgulho desse trabalho. O que a professora corrigiu final, como motivo de promessa, eu levei no Santuário de Aparecida. Então, um outro trabalho igual a este, encadernado, tudo bonitinho, foi entregue lá no Santuário Nacional de Aparecida, como parte da minha promessa. Então, nós temos estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso, pesquisa e as 4 matérias, né, pra gente levar durante esse finalzinho de curso. Então não é tão leve, é pesado. Na época eu lembro que eu construía o meu TCC no final de semana e quando dava. Como eu não tinha computador ainda nessa época, foi mais ou menos em 2007, depois de um ano que eu estava no curso, eu me virava nos laboratórios da UEL. Graças a Deus que tem esse laboratório. Então eu ia muito no laboratório do César, onde tivesse um laboratório que desse para usar o computador, eu estava lá, digitando meus trabalhos. E algumas vezes eu pedia ajuda para minha tia, permissão para construir o trabalho na escola, no laboratório da escola, né? Porque era o meio que eu pedi autorização para a escola para adentrar, para estar digitando esses trabalhos, senão era bem complicado. Posteriormente isso eu comprei o computador, que naquela época computador e celular não era tão fácil assim, igual eu mencionei no outro vídeo. Era bem diferente em questão da construção do trabalho, do computador. Então, assim, celular e computador era bem difícil. Então, aí eu tive a oportunidade, comprei, e depois eu até comprei um computador pequeno para trazer na bolsa para começar a construir o meu trabalho. Para a escolha do tema, da primeira vez eu deixei a orientadora me propôs um tema, eu aceitei numa boa, mas eu vi que eu não gostei. Então, por incrível que pareça, algo muito estranho aconteceu. Eu reprovei no TCC por falta da média de um professor, né? Então eu reprovei, então eu fiz o tema. Na época eu estava procurando um estágio, eu não tinha emprego fixo, né? Então eu utilizei essa gama, essas oportunidades para estar fazendo mais um estágio. Eu fiquei 2 anos no arquivo da saúde daqui do município onde eu resido. E posteriormente isso eu fui para uma empresa privada, uma construtora de prédios, edifícios, casas e prédios comerciais, na qual lá eu fiquei 4 meses. Nesses 4 meses que eu fiquei lá, eu fiz um diário arquivístico. Tudo que eu fiz, isso aqui é até uma agenda antiga deles lá, né, no caso, que eu peguei essa agenda e tudo que eu fazia no estágio, eu ia anotando o que tinha no arquivo, fui estruturando quais documentos que se apresentava, como que funcionava a empresa, fiz até um organograma aqui para lembrar. Ó, vai dar para ver bem fraquinho.
que eu fiz a lápis. Então eu fui montando o histórico da empresa para me entender, que eu fui achando vários documentos, né? Então eu fui construindo a fase de centralização dos documentos, o contexto histórico, quem que fundou a empresa. Então foi muito... Ó, esse é o organograma. Mais outro organograma que eu fiz. Então cada dia eu colocava o que eu ia fazer, o que eu estava fazendo. Ó, constituição do acervo, higienização, descarte de documentos, o acesso, o arquivo corrente, o intermediário e o permanente, né? Quais que eram eles, o que compunha. Então eu fui montando esse diário, tanto é que eu tenho ele até hoje, tá aqui. É coisa simples, era só pra não esquecer. Então, a partir daí do momento que eu tive problemas com o meu primeiro TCC, o meu pré-projeto original era sobre semiótica, o signo, o significado e o significante, que foi uma das matérias que eu já demonstrei nos vídeos passados, falei sobre, né, o assunto. Então, a partir disso, ocorreu um clique. Por que não fazer um trabalho sobre gestão do que você está implantando uma gestão de arquivo num lugar que não tinha gestão de arquivo? Então, assim nasceu o meu trabalho. O meu trabalho, o tema dele, o título foi o processo de gestão documental no arquivo permanente de uma empresa da construção civil, um estudo de caso. Então, alguns estilos de trabalho, muitas vezes você tem que pedir autorização, se for mencionar a empresa. No caso eu não mencionei, eu só estruturei o que eu fiz, né? Não citando o nome de ninguém, fazendo assim tudo meio que em off, como é dito hoje, né? Então meu trabalho ficou descrito assim, referencial teórico, né? Tem as partes objetivos do trabalho, né? Que é o problema de pesquisa, justificativa, objetivo de pesquisa, objetivo geral e objetivo específico. Esse é o primordial, né, do trabalho. Então, aí meu trabalho ficou dividido assim: referencial teórico, o que é documento, o que é arquivo, o que é gestão de documentos, os princípios arquivísticos e arquivos permanentes. Então, assim, o meu trabalho, ele objetivou retratar a implantação de uma gestão de documentos que não tinha o acesso do uso e usuário da informação. Esse uso era muito bagunçado. Os usuários ficavam muitas vezes perdidos, não sabendo nem por onde começar, porque era caixas no chão, caixas sem ter uma ordem específica, sem ter demonstrado nada. Então, como eu vi aquela situação, primeiro de tudo foi tirar as coisas todas do chão e ver o que eu tinha de documentos e o que eu tinha de possibilidade de descarte, né? Eu separei um arquivo da construção civil. Funciona assim: enquanto o prédio ou empreendimento estiver sendo construído, esse arquivo ele é corrente. Na medida que ele já está em fase de acabamento, ele entra por um formato intermediário, que você precisa de algumas informações, então você vai lá e consulta, né? E por fim, quando o empreendimento é entregue para o cliente, esses documentos automaticamente já ia para o arquivo permanente. Então, terminou a obra, foi entregue para o cliente inativo esses documentos.
Então, assim, eu centralizei todos os empreendimentos, os que tinham bastante caixas, arquivo, né, como essas aqui. No caso lá era com caixa box de papelão e descrito o empreendimento. Então centralizei todos primeiro os empreendimentos, depois aí eu fui organizando cada um, né, para seu melhor acesso e visualização. Organizei por ordem alfabética e assim eu fiz algumas organizações no arquivo jurídico, mas eles não permitiram muita coisa assim. Só foi para mim conhecer, dar uma olhada nos documentos e depois finalizei organizando todos as caixas para fazer a separação, né? Então, depois, meu trabalho foi dividido em procedimentos metodológicos, a caracterização da empresa, o histórico da empresa, sobre a empresa, o organograma da empresa, como que a empresa funciona, desde o diretor até o peão de obra que trabalha no caso lá, né? A estrutura física, o acesso à informação, a identificação dos documentos, o arquivamento de documentos, a organização de documentos e a conservação. Como que vai ser conservado isso depois que o meu estágio acabar? Será que vão manter? Será que vai ter espaço suficiente? Aí já é uma questão da empresa. Como era estágio, eu ia ficar só 4 meses lá, né? E o descarte de documentos. Eu fiz um descarte de documentos. Uma vez um senhor chegou lá, falou: oi, tudo bem? Vou ficar aqui com você hoje. Eu falei: ah, tudo bem. O que você está fazendo? Eu falei: ó, primeiramente expliquei tudo que eu fiz, né? Igual já havia dito agora anteriormente. E falei: eu estou separando esses folders que isso não compete mais guardar, porque já tem outros produtos, né? Como assim, louças, metais, né, da década, várias outras coisas, né, referente a marcas, tudo assim, louças de banheiro, metais da pia, de cozinha, essas coisas assim. E os materiais, orçamento, sabe? Isso aí eu fiz um descarte e ele, na verdade, era o dono da empresa. Eu fiquei chocado. E aí ele falou que tinha umas coisas que era para jogar mesmo, com o consentimento dele, aí ele falou que podia mexer e assim foi mexido, né? Aí as atividades desenvolvidas, né? Análise dos dados, arquivo existente, vínculo e responsável, documentos gerados e mantidos, o acesso de frequência e de consulta ao arquivo, recuperação da informação atual, organização dos documentos mantidos pela empresa, critério de descarte, prazo de guarda dos documentos e a tabela de temporalidade. Utilização dos documentos e seus usuários e a visão do arquivo na visão dos usuários. Como que o arquivo estava antes e como que o arquivo estava agora, naquele momento, né? E aí as considerações finais e a nossa lei primordial, que é a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, ortogada por presidente Collor de Mello, né? Foi muito bom fazer esse trabalho. Eu fiz uma homenagem depois que minha prima faleceu bem nesse ano, né? Eu dediquei o trabalho a ela. Então aqui eu tenho os slides que eu fiz, né?
E ficou bem interessante, deu bastante informação. Tanto que minha orientadora na banca validou o que eu tinha feito, né? Validou o que eu tinha construído, e assim foi bem legal, né? Construir esse trabalho de conclusão. Eu tive também, como eu falei, documentação e o terceiro setor, que nós conhecemos as ONGs, que eu já falei. Arquivos especializados, aí eu pude ver que há vários arquivos, não só um tipo de arquivo, um roteiro para elaboração, as leis, centro de documentação, arquivos empresariais. A gente viu então um pouco de tudo. Gente, valeu muito a pena fazer o curso de arquivologia. Fui testado várias vezes, tanto por colegas e professores. Isso é muito importante, porque é uma coisa que eu falo: se você tem tempo de mudar, então mude agora. Aqui está meu histórico escolar. O canudo fictício que fica lá pra gente estar como lembrança. E tem a minha faixa aqui em cima. Minha família fez essa faixa, eu guardei, tá tudo guardado, gente. Pode me chamar de acumulador e já fazer uma série comigo. Acumuladores, né? Mas eu tenho e tá tudo guardado, né? Que isso aqui é importante. E depois de um mês de formado, ter descido a escadaria do Moringão, ter tirado bastante fotos e a minha faixa. O tão sonhado diploma chegou. Maravilhoso, gente. Coisa que não tem explicação. Muito bom. Eu assinei o diploma aqui. Fui com um arco, a assinatura, de tão nervoso que eu fui para pegar esse diploma. Valeu muito a pena. Esse aqui foi o meu vídeo sobre o quarto ano e o final do meu curso. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas os professores deram uma sacudida na minha cabeça e falaram: tem pessoas que queriam estar tanto quanto você está aqui, então aproveite essa oportunidade e estuda. Você precisa fazer isso. Isso aqui é uma oportunidade de vida, não abandone. E eu terminei o curso mudando assim a minha visão de algumas coisas, tanto de amizades também da época. Contribuiu também isso para minha mudança. Foi muito gratificante fazer esse vídeo, relembrar um pouquinho. Ai, a minha parte, gente. Ai. E é sempre muito bom lembrar tudo. Eu ia desfazer esses tempos dessas coisas. Ainda estou pensando se eu vou desfazer dos textos, porque dá um sentimento assim de perca, assim, que a gente vai perder um pedaço da gente. Eu guardei tudo com muito carinho, está guardado muito, né? Tem a capinha da época lá do pau d'alho da universidade, que fica ali perto do RU, ó, o símbolo, né? E aqui tá o nome da matéria, o nome do curso, colação de grau, 18/2/2011, 2006 082 00046, arquivologia noturna. Esse aí é o número que era da minha carteirinha lá, Bruno Silvério de Souza. Eu só tenho a agradecer muito. Não falei o nome de nenhum professor, porque eu não queria tirar o mérito de nenhum deles. Todos foram importantes
Alguns já se aposentaram da universidade, outros ainda continuam na ativa, até em outros estados, levando esse conhecimento que é tão gratificante para nós que somos alunos. Então, esse é meu agradecimento e muito bom fazer parte dessa casa, que foi o curso de arquivologia, o El Noturno. Então, eu vou nessa. Então, um grande abraço. Tchau!